Let me begin by just saying that, man, I'm both humbled and honored to be able to serve you in the Church of Brazil this week. Eu queria começar dizendo que é uma honra poder servi-los nessa semana e é algo que também me humilha, de certa forma, me quebranta diante dessa possibilidade. And I think I speak for Jonathan and Felipe as well. E eu imagino que possa também dizer a mesma coisa a respeito do Jonathan e do Felipe. I know that conferences like this can be like standing underneath a waterfall and trying to drink it all in. Eu sei que estar numa conferência com essas às vezes se parece como ficar debaixo de uma cachoeira tentando tomar toda aquela água que está caindo em cima de nós. But I pray that this conference has been refreshing to you and you haven't been drowning in information. Mas a minha oração é que você não tenha se afogado no meio de tanta informação, mas que essa conferência realmente possa ter sido uma bênção na sua vida. And so I'd like to begin or end our time together by looking at Matthew chapter 5. Então, nesse nosso tempo juntos, eu gostaria de começar examinando o texto de Mateus, lá no capítulo 5. Let's pick it up in verse 13. Vamos começar a partir do versículo 13. It says, "You are the salt of the earth. Ali diz, vós sois o sal da terra. But if the salt has lost its taste, Mas se o sal perder o seu sabor, how shall its saltiness be restored? como restaurá-lo? It is no longer good for anything except to be thrown out and trampled under people's feet. Para nada mais presta, senão para ser jogado fora e pisado pelos homens. You are the light of the world. Vós sois a luz do mundo. A city set on a hill cannot be hidden. Não se pode esconder uma cidade situada sobre um monte. Nor do people light a lamp and put it under a basket, Nem os que acendem uma candeia a colocam debaixo de um cesto, but on a lampstand, mas no velador, and gives light to the whole house. e assim ilumina todos que estão na casa. In the same way, let your light shine before others, Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, so that they may see your good works and give glory to your Father who is in heaven. para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está no céu. Okay, I'm guessing that you are here this week because you desire to pastor and to lead a church that is both salt and light in the city in which you live. Eu imagino que você está aqui nessa conferência porque o seu desejo é construir uma igreja que seja sal e luz lá na comunidade onde ela está colocada. Is this the case? É isso mesmo para você? Yeah. So the question becomes, how do we get our churches to become salt and light in culture? E a pergunta que nós precisamos fazer é como que nós podemos transformar a nossa igreja em uma igreja que seja sal e luz para a comunidade. In order to do this, we must understand the gospel in three aspects. Para podermos fazer isso, é preciso que entendamos o evangelho sob três perspectivas. We must think of it as gospel message. Nós precisamos entender o evangelho como uma mensagem do evangelho. We must think of gospel motivation. Nós precisamos entendê-lo da perspectiva da motivação do evangelho. And then we must think of gospel methods. E nós também precisamos entendê-lo da perspectiva dos métodos em torno do evangelho. We can think of it as the head, the heart, and the hand. Nós poderíamos pensar que é a cabeça, o coração e as mãos. Now, one of the great dangers in coming to conferences like this is we walk away with the gospel message. Agora, um dos grandes perigos quando nós participamos de conferências como essas é sairmos daqui apenas com a mensagem do evangelho And we walk away with great gospel methods. e sairmos também com grandes métodos em torno do evangelho. Like you come here and you hear say how I lead my church in engaging the gospel mission. Então, por exemplo, você está aqui e você está se perguntando e pensando como que eu vou fazer para a minha igreja se engajar na missão do evangelho. Or how Jonathan leads his church in gospel mission. Ou pensando como é que o Jonathan lidera a sua igreja lá no Texas em direção à missão do evangelho. Or even Felipe. Ou pensando como Felipe Antonio. faz tudo isso, ou o Antônio. And you write all these ideas down. E aí você anota todas essas ideias que você está ouvindo.
And you go back to your churches on Sunday. Aí você volta para suas igrejas lá no domingo. And you preach the gospel message. E você começa a pregar a mensagem do evangelho. And then you say, in light of the gospel message, this is what we must do. E aí você começa a dizer, por causa da mensagem do evangelho, à luz dessa mensagem, isso é o que nós devemos fazer. We must live our lives out in gospel community. Nós devemos viver a nossa vida como comunidades que brotam do evangelho. We must engage the needs of our city. Nós precisamos nos engajar e atender às necessidades da nossa We must sociedade. share the gospel with lost people. Nós precisamos compartilhar o evangelho com o perdido. And your people will sit in your churches E as pessoas estarão ali sentadas na sua igreja. and go, amen, E estarão dizendo sim, amém. preach it. Isso, continua pregando. And then the service ends E quando acabar o culto and they go home e elas forem para casa, and they knew nothing about it. e elas na verdade vão perceber que não sabem nada a respeito disso. Now here is why. Aqui está a razão. It's because we have preached the gospel to their heads. É porque nós pregamos o evangelho para a mente delas And we have preached the gospel to their hands. e nós pregamos o evangelho colocando-o nas mãos dessas pessoas, But we have failed to capture their hearts with the mas gospel. nós não tivemos sucesso em conquistar o coração dessas pessoas com o evangelho, In such a way that they move out into mission in every aspect of their lives. de tal forma que elas então realmente possam sair em missão em todos os aspectos do And evangelho. so what we end up is what Jonathan said was a gospel indifference or mission indifference. E o que acaba acontecendo é aquilo que ouvimos o Jonathan dizer, nós acabamos nos encaminhando para uma indiferença em relação ao evangelho. Or even worse, mission idolatry, Ou então nós caímos no erro da idolatria da missão, where their motivation for mission and ministry becomes based upon their performance and their value and their acceptance. onde a motivação para o evangelismo e para a missão se baseia na aceitação dos seus próprios métodos e esforços, Rather than out of the acceptance and value based upon Christ's performance on the cross. em vez de brotarem do valor daquilo que Cristo realizou na cruz e da aceitação daquilo que ele fez And so ali na cruz. so it happens whenever when we only preach the gospel message and the gospel methods and not the gospel motivation. E isso acontece sempre que nós pregamos a mensagem do evangelho, os métodos em torno do evangelho, mas deixamos de pregar sobre a motivação do evangelho. We end up with people feeling either self-righteous or self-condemned. Ou as pessoas se sentem mergulhadas sob condenação, ou então se sentem altamente cheias de justiça própria. They feel self-righteous if they do gospel methods, Sentem-se cheias de justiça própria se elas seguem os métodos em torno do evangelho, apart from true gospel motivation. em vez de estarem realmente focadas numa motivação que brota do Or they evangelho. feel condemned because they're not doing it. Ou se sentem profundamente condenadas porque não estão conseguindo cumprir os métodos. Like the self-righteous guy is the one who tells you how many people he has led to Christ all the time. O homem cheio de justiça própria é aquele que fica sempre dizendo quantas pessoas ele trouxe para Cristo. And he wears them like badges of honor. E ele coloca o nome dessas pessoas como se fosse insígnias de honra sobre as suas vestimentas. Or the one who feels self-condemned is always the one that's saying, oh, I know I should share Jesus more. Por outro lado, aquele que está sob condenação é aquele que continua dizendo: eu sei que eu deveria compartilhar mais o evangelho às pessoas. And they feel this condemnation because they're not engaging in gospel methods. E eles, na verdade, se sentem condenados porque não estão participando de todos esses métodos em torno do evangelho. Here's the problem with both self-righteousness and self-condemnation. E aqui está o problema tanto com aquele que é cheio de justiça própria quanto com aquele que está debaixo de condenação. Is that they're both anti-gospel. É que, na verdade, os dois estão caminhando na direção oposta ao evangelho. And so the question becomes is how do we grip our people with a gospel motivation to live out the mission of the gospel? Então a pergunta é como que nós podemos conquistar o coração do nosso povo com a motivação para sair e levar o evangelho. So that they neither do it motivated out of self-righteousness or self-condemnation. Para que a motivação dessas pessoas nem seja a justiça própria, nem seja tampouco um senso de condenação. Well, there's this great church planting book that tells us how to do that.
E existe um livro maravilhoso sobre plantação de igrejas que nos mostra como que nós podemos fazer isso. It's called the Bible, E esse livro se chama a Bíblia. and its author is the Holy Spirit. E o seu autor é o Espírito Santo. And so, if we want to have a church that is both salt and light in culture, Então, se nós queremos ter uma igreja que na cultura seja tanto sal quanto luz, like it talks about in Matthew chapter 5, verse 13 through 16, como nós lemos ali em Mateus 5, nos versículos 13 a 16, we have to go back to verse 1 of chapter 5. nós precisamos voltar para o primeiro versículo do capítulo 5. Now, all of you are familiar with the Beatitudes. Olha, todos vocês certamente conhecem muito bem as bem-aventuranças. It is the beginning of Jesus' most famous sermon, É o começo de um dos sermões mais famosos de the Jesus, Sermon on the Mount. que é o Sermão do Monte. And John Stott says that this is Jesus' manifesto. E John Stott chama esse sermão, diz que esse sermão é um manifesto do Senhor Jesus. This is a gospel manifesto that is going to turn the kingdom of this world upside down. É um manifesto do Evangelho que vai virar o mundo às avessas. Or probably more accurately, because sin and death has turned this kingdom upside down. Ou talvez, para expressar isso mais precisamente, o pecado e a morte tornaram esse mundo de cabeça para baixo. Jesus' manifesto was to come to set the kingdom of this world right side up. E na verdade o que Jesus está fazendo é tornar o mundo de volta para a sua posição correta. And establish his reign and rule for his glory throughout our cities. Ao estabelecer o seu reino e o seu reinado sobre a terra, sobre a igreja, para a sua glória. And so the question is, how do we get our people to live out gospel motivation? Então a pergunta é como que nós conseguimos fazer com que o nosso povo possa viver segundo uma motivação pelo Evangelho. How do we get the gospel to grip our people's hearts? Como é que esse Evangelho pode de tal forma conquistar e tomar conta do coração do nosso povo? Let's begin in verse 1. Vamos começar a partir do versículo He 1. says, seeing the crowds, he went up on a mountain, and when he sat down, his disciples came to him. Quando, Go ahead. quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. And he opened his mouth E ele começou a ensinar-lhes, and taught them, saying, dizendo o seguinte: Blessed are the poor in spirit, for theirs are the kingdom of God. Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. Okay, gospel motivation begins with understanding our spiritual poverty. A motivação do Evangelho começa pelo entendimento a respeito da nossa pobreza espiritual. I know that this is a wildly unpopular teaching in an age of self-empowerment, self-help, and self-fulfillment. Eu sei que numa era de autoajuda, de elevação da autoestima e da autoimagem, esse tipo de ensino não é absolutamente nada popular. But this is the very first principle of the kingdom of God. Mas esse é o primeiro princípio do reino de Deus. And until our people are gripped with a keen awareness of their own spiritual poverty, they will never live out the mission of God. Enquanto as pessoas não estiverem realmente conscientes da sua profunda pobreza espiritual, elas não serão capazes de conduzir a missão e viver o Evangelho. The knowledge of our own spiritual poverty brings us to the threshold of God's transforming work in our lives. É esse conhecimento, essa percepção da nossa pobreza espiritual que nos conduz para o limiar de uma obra que Deus realiza na nossa vida. Now, being poor in spirit is not about being economically poor. Agora, sermos pobres em espírito não tem nada a ver com sermos pobres economicamente. It is not even about being humble. Nem significa sermos humildes. It's what makes us humble. É, na verdade, esta a característica que nos torna humildes. It is a condition that we are all born in. É uma condição na qual todos nós nascemos. I remember when I brought home my oldest daughter from the hospital. Eu lembro quando eu trouxe a minha filha mais velha do hospital. When she was born, the doctor said, "Congratulations, it's a girl." Ela nasceu e o médico disse: "Parabéns, é uma menina." And she is perfect. E ela é perfeita.
And so I brought home my baby girl thinking she is the most perfect angel in the world. E eu trouxe a minha menina pensando, esse é o anjinho mais perfeito do mundo. And then she turned 2. E depois ela fez 2 anos. And I would tell her to do something. E eu mandava que ela me obedecesse fazendo alguma coisa. And she would put her hands on her hips and go, no. E ela colocava as mãos na cintura e dizia não. And I came to the realization that she wasn't a perfect little angel. E eu comecei a perceber que na verdade ela não era aquele anjinho perfeito. The doctor had lied to me. O médico tinha mentido para mim. He should have said, congratulations, you have a baby girl. Ele deveria ter dito, parabéns, você ganhou uma menina. And she has a sin nature included. E ela vem com uma natureza pecaminosa. Because all of us are born dead in sin. Porque todos nós nascemos mortos no pecado. Now here's the great challenge we as pastors have. Agora veja, aqui está o grande desafio que nós como pastores enfrentamos. Is to convince the religious lost people of their spiritual poverty. É convencer o perdido religioso a respeito da sua pobreza espiritual. And to convince the irreligious lost people they will not find satisfaction in anything else other than Christ. E convencer o perdido irreligioso que ele não encontrará satisfação em absolutamente mais ninguém senão em Cristo. Now, most people who come to our church don't think of themselves as necessarily spiritually rich. Veja, as pessoas que vêm para a nossa igreja não necessariamente veem a si mesmas como espiritualmente ricas. But nor do they think of themselves as spiritually poor. Mas tampouco pensam sobre si mesmas como se fossem pobres espiritualmente. They think of themselves as spiritually middle class. Eles pensam que na verdade eles estão espiritualmente na meia classe, na classe média. They may look around and say, well, I'm not as good as Pastor Jay. Eles podem olhar ao redor e dizer assim, bom, eu não sou tão bom quanto o Pastor Jay. But I'm not as bad as that guy on the news. Mas eu também não sou tão ruim quanto aquele cara que está lá no noticiário da TV. Who has killed people. Que matou pessoas. And committed all kind of crimes. E cometeu toda espécie de crimes. And so I'm just spiritually middle class. Então, na verdade, eu estou ali no meio, na classe média da espiritualidade. Now, here's the problem with our people thinking that they are spiritually middle class. Agora aqui está o problema quando as pessoas pensam que elas estão na classe média da sua vida espiritual. Is that our standard of righteousness is not based upon other people. É que a nossa condição de justiça não se baseia nas outras pessoas. Our standard of righteousness is Jesus Christ. O nosso padrão de justiça não se baseia nas pessoas, mas o nosso padrão está focado e baseado em Jesus Cristo. The perfect sinless Lamb of God. O Cordeiro de Deus perfeito, sem mancha, sem ruga, sem pecado. And until people are convinced of their spiritual poverty. E até que as pessoas sejam convencidas da sua própria pobreza espiritual, they will never truly enter into the kingdom of God. Elas nunca verdadeiramente poderão entrar no reino de Deus. Because look what Jesus has said here. Porque veja aqui o que Jesus nos disse. He said, "Blessed are the poor in spirit, for theirs is the kingdom of heaven." Ele disse, bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino do céu. The big problem in our churches O grande problema nas nossas igrejas is that they are full of people who think they're spiritually middle class. é que as nossas igrejas estão cheias de pessoas que pensam que estão na classe média da sua vida espiritual. And they've never seen themselves as spiritually poor. E elas nunca se enxergam como espiritualmente pobres. And so thus they have not entered into the kingdom of God. Então, por causa disso, elas não entram no reino de Deus. They have not been captivated by the kingdom of Elas God. não são cativadas pelo reino de Deus. And so we must preach the spiritual poverty of the condition of man. Então nós precisamos pregar sobre a condição de pobreza espiritual do ser humano. In view of the holiness of God. Em vista, diante da graça, da santidade de Deus. We must view our spiritual poverty in full view of the cross. Nós precisamos enxergar a nossa pobreza espiritual tendo a cruz plenamente diante dos nossos olhos. Why the cross? E por que a cruz? Because the cross was meant for us to stand in absolute horror of our sin. Porque a cruz tem por objetivo nos fazer ficar diante dela em absoluto pavor por causa do nosso pecado. But it is also
causes us to stand in absolute amazement of God's grace. Ao mesmo tempo que ela nos leva a ficar num estado de profundo maravilhamento diante da graça de Deus. Tim Keller writes this. Tim Keller escreve da seguinte forma: He says, the more you see your own flaws and sins, quanto mais você enxerga suas falhas e pecados, the more precious, electrifying, and amazing God's grace appears to you. mais a graça de Deus se mostrará preciosa, eletrizante e surpreendente para você. But on the other hand, Por outro lado, the more you are aware of God's grace and acceptance, quanto mais você cresce na percepção da graça de Deus e de sua aceitação em Cristo, in Christ, the more you are able to drop your denials mais você será capaz de largar And as so- suas negações, and self-defenses as suas autodefesas and admit the true dimensions of your sin. e admitir as reais dimensões do seu pecado. The sin under all other sins is the lack of joy in Christ. O pecado que está por trás de todos os demais pecados é a falta de alegria em Cristo. And so the reason that people do not engage in gospel methods Então a razão por que as pessoas não se envolvem nos métodos que brotam do Evangelho is because they lack that joy in Christ é porque lhes falta aquele gozo, aquela alegria em Cristo, that is produced when they look at the cross que é produzida somente quando elas olham para a and cruz see how horrific their sin is e percebem quão horroroso é o seu pecado and how holy God e is quão santo é o and seu what a Deus great, amazing Savior we have. e que Salvador grande, grandioso e maravilhoso nós temos. That joy can only be produced when you see the height of God's holiness and the depth of our sin. Esse gozo, essa alegria só pode ser produzida quando você consegue contemplar as alturas da santidade de Deus e as profundidades da pecaminosidade do homem, da But it- sua pecaminosidade. It's not enough just to be convinced of our spiritual poverty. Mas veja, não basta estarmos convencidos da nossa pobreza em espírito. You must mourn your sin. Nós precisamos lamentar, deplorar o nosso pecado. The only response to seeing our spiritual poverty A is uni- to mourn the depth of our sin. A única resposta legítima, a única reação legítima diante da pobreza em espírito é nós lamentarmos o nosso pecado. In 2 Corinthians 7, Em 2 Coríntios 7, verse 8, lá no versículo 8, Paul writes this. Paulo escreve assim: He says, "For even if I made you grieve with my letter, porque ainda que vos tenha entristecido com a minha carta, I do not regret it, though I did regret it. não me arrependo disso, embora For I see that the letter has grieved you, though only for a little while. anteriormente tivesse me arrependido, pois percebo que aquela carta vos entristeceu, ainda que por pouco tempo. As it is, I rejoice not because you were grieved, Agora me alegro não porque fostes entristecidos, but you were grieved into repenting. mas porque fostes entristecidos visando ao arrependimento. For you felt godly grief, Pois fostes entristecidos segundo a vontade de Deus, so that you suffered no loss through us. para que não sofresseis dano algum For por God- nossa causa. For godly grief produces a repentance Pois that a- leads to salvation. Pois a tristeza segundo a vontade de Deus Without- produz o arrependimento que conduz à salvação, Without regret. o qual não traz remorso. Whereas worldly grief produces death. Mas a tristeza do mundo traz a morte. Now, what's the difference between worldly grief and godly grief? Agora, qual é a diferença entre a tristeza segundo a vontade de Deus e a tristeza segundo o mundo? Worldly grief is when our sin is exposed A tristeza do mundo é quando o nosso pecado é desmascarado We changed for a little while because we were embarrassed. e nós mudamos por um pouco tempo porque estamos envergonhados por causa do nosso We pecado. grieve because we got caught or exposed. E nós ficamos tristes porque alguém nos flagrou, We grieve because we have to bear the consequences of Ou- our sin being ou nós exposed. ficamos tristes porque temos que carregar as consequências daquele pecado que veio à tona. That kind of grief leads to death. Esse tipo de tristeza leva à morte. A godly grief Mas a tristeza, segundo Deus,
leads to repentance. Nos conduz ao arrependimento, That leads to salvation. que nos conduz à salvação. That is the kind of mourning that we must lead our people to. E esse é o tipo de lamento ao qual nós devemos conduzir o nosso povo. We must never tolerate sin in our own lives or in our people's lives. Nós jamais devemos tolerar o pecado, seja na nossa vida, seja na vida das pessoas ao redor. We must hate sin and mourn sin. Nós devemos odiar o pecado e lamentar o pecado. A year and a half ago, 1 ano e meio atrás, I was in my study on a Saturday night, eu estava estudando no sábado à noite, preparing for a sermon for Sunday morning. ali no meu escritório, em preparação para o sermão do domingo de manhã. And as I was studying, the TV was on. E à medida que eu estava ali me preparando, a televisão estava ligada. CNN was broadcasting the horrific story of the earthquake in Port-au-Prince, Haiti. E a CNN estava ali transmitindo os horrores ali do acontecimento do Haiti. And I was kind of Tremor. watching the coverage as I was studying my message. E eu estava acompanhando a cobertura do noticiário ao mesmo tempo que eu estava ali preparando a minha mensagem. When my middle daughter, who was 10 at the time, Quando a filha do meio, que na época tinha 10 anos, came into the room when I was unaware. entrou ali no escritório sem eu perceber. I noticed that when she was in the room when she began to sob and to cry. E eu percebi que ela estava ali no recinto quando eu ouvi que ela estava chorando e soluçando. And I laid down my Bible. E eu larguei a minha Bíblia. And I reached over and scooped my daughter up into my arms. E eu estendi os braços, puxei e a acolhi nos meus braços. And asked her, "Why are you crying?" E perguntei, por que você está chorando? And she goes, "Daddy, because of what's being shown on TV." E ela disse, papai, é por causa daquilo que eu estou vendo na televisão. And she asked, "Why do earthquakes happen? E ela perguntou, por que acontecem esses Why terremotos? does death have to happen? Por que a morte tem que acontecer? Why does suffering have to happen?" Por que o sofrimento tem que acontecer? And I began to share with her that is the evidence of all of creation groaning under the weight of sin. E eu pude falar para ela que isso é o resultado de toda a criação gemendo debaixo das consequências do pecado. And she began to cry more. E ela começou a chorar mais ainda. And she began to say, "I hate sin. Yeah. I hate sin." E ela começou a dizer, eu odeio o pecado, eu odeio o pecado. And I thought to myself that night, E naquela noite eu pensei comigo mesmo, "Oh, I wish I hated sin as much as my daughter como eu did. queria odiar o pecado tanto quanto a minha filha. The sin in my own heart O pecado que está no meu próprio coração. and the sin in culture, E o pecado que está presente na cultura. to the degree that I would weep over sin. A tal ponto que eu seja capaz de chorar por causa do pecado. Not just because of the suffering sin causes in the world, Não por causa do sofrimento que o pecado causa no mundo. because it is dishonoring to the one who created it. Mas porque ele é uma desonra àquele que criou este mundo. One of the most powerful things I've learned in parenting Uma das coisas mais poderosas que eu aprendi no processo de criar filhos is repentance. é o ato do arrependimento. When I get angry and upset at my children, Quando eu fico triste, quando eu fico bravo e chateado com os meus filhos, one of the most powerful things I can do as a parent uma das coisas mais poderosas que eu posso fazer como pai is kneel down and look at my children eye to eye é me ajoelhar e olhar face a face, olho no olho com os meus and filhos say to them, "Not only have I sinned against you, e dizer para elas, não somente eu pequei contra você, but I have sinned against God. mas eu pequei contra Deus. God has forgiven me. Deus me perdoou. Will you forgive me?" Você pode me perdoar? I have seen incredible transformation happen in that moment of repentance. E eu tenho visto transformações maravilhosas acontecerem nesse momento de arrependimento. Not only in my children's heart, Não but somente in my heart. no coração dos meus filhos, mas também no meu coração. See, our greatest grievances against our wife and children Veja, as nossas maiores tristezas
contra os nossos filhos e o nosso cônjuge, is not simply because we sin against them, não é simplesmente a tristeza que nós causamos a eles, não é simplesmente porque pecamos contra eles, but that we have sinned against a holy and righteous God. mas é porque primeiramente pecamos contra um Deus santo e justo. And we must repent of both. E nós precisamos nos arrepender diante de ambos. But Jesus says this Mas Jesus diz o seguinte, in Matthew chapter 5. lá em Mateus, no capítulo 5. He says, "Blessed are those who mourn, Ele diz, bem-aventurados aqueles que choram, for they shall be comforted." pois eles serão consolados. We must mourn our sin in full view of the cross. Nós precisamos chorar o nosso pecado, tendo a cruz plenamente diante dos nossos olhos. True gospel repentance begins in mourning, O verdadeiro arrependimento, segundo o Evangelho, começa neste lamento, but must end in rejoicing. mas acaba num júbilo. If we stop at mourning Se nós paramos no lamento and not get to rejoicing, e não passamos a nos alegrar, then we are simply saying that Christ's work on the cross is not sufficient. o que estamos dizendo é que a obra de Cristo na cruz não foi suficiente para nós. So we must beat ourselves up in order to complete the atoning work of the cross. E aí nós precisamos nos autoflagelar para completar a obra de expiação que Cristo começou a realizar na cruz. That is moralism. E isso é moralismo. And that diminishes Christ's work E on the isso cross in our lives. deprecia a obra que Cristo realizou na cruz a nosso favor. I think this is Satan's favorite tactic in keeping us from living in the full truth and power of the gospel. E eu creio que essa é uma das mais importantes táticas de Satanás para nos impedir de vivermos plenamente à luz do Evangelho e da cruz. As a gospel community, we must learn to mourn our sin together, but to speak gospel comfort to each other. Nós, como uma comunidade em torno do Evangelho, precisamos juntos lamentar o pecado, mas também aprender a consolar-nos uns aos outros. Because the cross simultaneously causes us to mourn our sin, Porque a cruz, ao mesmo tempo, nos leva a deplorar o nosso pecado, but experience gospel comfort because of what Jesus Christ accomplished for us. mas nos leva a experimentar o consolo de Deus por causa daquilo que Cristo realizou a nosso favor. That he bore the full wrath of God's judgment for my sin and for you. Ao saber que Ele tomou sobre si plenamente a ira de Deus que deveria recair sobre você e sobre mim por causa do nosso pecado. So that we would not have to drink of the cup of God's wrath, E Ele fez isso para que nós não tivéssemos de tomar do cálice da ira de Deus, but that we could drink of the cup of salvation, mas para que nós pudéssemos tomar e participar do cálice da salvação. in which we can drink of daily E nós podemos participar do cálice da salvação diariamente and drink of deeply e tomar dele plenamente todo o conteúdo desse cálice and drink of eternally. e tomar o conteúdo desse cálice por toda a eternidade. True gospel community learns to mourn sin and comfort sin because of the cross. A verdadeira comunidade em torno do Evangelho aprende a lamentar o pecado e ao mesmo tempo consolar as pessoas por causa do pecado à luz da cruz. Number 3, a gospel-centered person lives a life of meekness. Número 3, uma pessoa centrada no Evangelho leva uma vida de mansidão ou humildade. It says, "Blessed are the meek, for they shall inherit the earth." Diz aqui o texto da Almeida 21, bem-aventurados os humildes ou os mansos, Não. pois herdarão a terra. Now that's a very foreign concept in the kingdom of this world. Agora veja, esse é um conceito muito estranho para o mundo que nós temos aí ao redor. How can meek people inherit the earth? Como é possível que pessoas mansas e humildes sejam capazes de herdar a terra? Martin Lloyd-Jones defines meekness as this: Martin Lloyd-Jones define assim a mansidão ou a humildade. it is being freed from self in its every shape and form. Mansidão é ser liberto do ego em todos os sentidos. Self-concern, Da preocupação consigo mesmo, pride, do orgulho,
boasting, da jactância, da self-protection, autoproteção, sensitivity, da sensibilidade, always imagining people are against you, que sempre imagina que as pessoas estão contra você, a desire to protect self e de um desejo de proteger o seu eu and glorify e self. se autoglorificar. This is the problem with the religious lost church. Esse é o problema com a igreja que se constitui de perdidos religiosos. They haven't seen their spiritual poverty to the depth that it causes them to mourn sin. Eles não conseguem enxergar a sua pobreza espiritual num nível tal que eles possam então deplorar o seu pecado And be comforted by the cross. e ao mesmo tempo receber o consolo que brota da cruz, That brings about a gospel humbleness. que é capaz de forjar, de gerar uma humildade segundo o evangelho, That sets them free from the worry of what other people think. que os liberta da glória do que outras pessoas pensam a respeito deles, Because they look at the cross porque eles olham para a cruz and see how deeply accepted they are in Christ e Jesus. percebem quão profundamente eles foram aceitos em Cristo Jesus. And so meekness frees us from the bondage of this world Então a humildade nos liberta da escravidão a este mundo, and seeking for the approval of nos men. liberta de procurar a aprovação dos homens. So as we engage in the world, Então quando nós participamos e nos engajamos no mundo, if the market goes up, se o mercado, a bolsa está para cima, we're not overly thrilled. nós não ficamos, se o mercado está a todo vapor, nós não ficamos totalmente animados. Or if the market drops, Ou se as condições do mercado baixam, we're not overly devastated. nós não ficamos desesperados completamente. Because our value and worth isn't rooted in whether the market is good Porque o nosso valor e o nosso senso de dignidade não está enraizado nas oscilações do mercado, or rather it's bad, se está para cima ou para baixo, but it's rooted in the cross, mas está enraizado na in cruz, Christ. em Cristo. And so that frees us to be better leaders in the marketplace E isso nos liberta para sermos melhores líderes no mercado de trabalho, because we don't freak out porque nós não ficamos desesperados when the market goes down. quando o mercado está em baixa. And so emotionally we're in a better position to lead. Então veja, emocionalmente nós estamos mais bem posicionados para sermos capazes de liderar. For pastors, Para os pastores, if we preach with a gospel meekness, se nós pregamos com uma mansidão que brota do evangelho, people will be drawn to our as church. pessoas serão atraídas à nossa We will igreja. inherit the earth. As pessoas, os mansos herdam a As terra. sons and daughters of God will establish his kingdom here on earth. Como filhos de Deus, por meio de nós, Ele estabelecerá o seu reino aqui na terra. Because our identity isn't tied to big attendance. Porque a nossa identidade não está ligada a um grande número de pessoas que vêm frequentar a nossa igreja. And so we're set free to love our church more deeply. E aí nós estamos libertos para podermos amar com mais profundidade a nossa igreja. Because our identity isn't rooted in how big a church we have, Porque nossa identidade não depende do nosso número e do nosso tamanho, but in Christ. mas a nossa identidade está firmada em Cristo. If your identity is not rooted in Christ, Se a sua identidade não é Cristo, you will just simply use your church for your own validation or o que justification. você fará é usar a sua igreja para validar ou justificar os seus conceitos e as suas técnicas. And so when attendance goes down, Então, quando baixa a frequência da or igreja, giving goes down, ou quando baixa a contribuição na igreja, you're devastated. você fica desolado. For most pastors, this is called Monday morning. Na maioria dos pastores, isso significa segunda-feira de manhã, depois do domingo. Why do we get so down on Monday mornings? Por que que no domingo nós ficamos, por que que na segunda de manhã nós ficamos tão deprimidos? Perhaps because our identity is too closely rooted to attendance and to giving. Porque talvez a nossa identidade esteja tão profundamente arraigada ao número de pessoas que vêm à igreja e à quantidade de contribuição que elas fazem financeiramente. The gospel calls us to be meek, Mas o evangelho nos chama para sermos humildes, which sets us free from those earthly o things. que nos liberta de todas essas coisas terrenas. Okay, a gospel-centered person hungers and thirsts for righteousness. Jesus says, "Blessed are those who hunger and thirst for righteousness,
for they shall be satisfied. A pessoa centrada no Evangelho anseia por justiça e por aquele que é justo. E Jesus disse, bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. So we are men and women of great appetite. Nós somos homens e mulheres de grande apetite. We are wired to have great appetites. A nossa inclinação é termos sempre um apetite muito grande. Every man who seeks to plant a church Todo homem que busca plantar uma igreja faces the temptation to hunger and thirst for a big church. enfrenta a tentação de ansiar, de ter fome e sede de uma igreja grande, More than a big savior. mais do que de um grande Salvador. And this is sin. E isto é pecado. The gospel helps us to be completely satisfied in Christ. O Evangelho nos habilita, nos capacita a estarmos plenamente satisfeitos em Cristo. And so instead of pursuing the false saviors of this world, Então, em vez de irmos atrás dos falsos salvadores deste mundo, false saviors like the approval of man como, por exemplo, a aprovação das pessoas, or the control of being a senior pastor ou o controle que significa ser um pastor titular diante de or the uma power that comes igreja, from having a big church. ou o poder e a influência que brotam de termos uma igreja muito grande. We seek first Christ Nós buscamos a Cristo em primeiro lugar and his kingdom. e o seu reino. And so we lead our churches in righteousness, Então, assim, nós conduzimos a nossa igreja na direção da justiça, not in self-righteousness. não na direção da justiça própria. Our thirst Ou conduzimos a igreja a ter sede. can only be satisfied in Jesus E Christ. essa sede só pode, na verdade, ser satisfeita em Jesus Cristo. And when we are convinced of that, E quando nós estamos finalmente convencidos disso, and our people are convinced of e that, quando o nosso povo está convencido disso, we together will seek first the kingdom of God. juntos nós vamos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. We won't be distracted or worried about other things. Não estaremos preocupados ou seremos distraídos por outras coisas que entram Our nesse eyes, lugar. our eyes will be focused on the king and his kingdom. E os nossos olhos estarão focados no rei e no seu reino. And out of this comes a life Fora, of mercy, a partir disso, brota misericórdia, purity, pureza and peace. e paz. When you understand your spiritual poverty, Quando você compreende a sua pobreza espiritual, and your people do, e também as pessoas que estão com você, and we mourn our sin and experience gospel comfort, quando você lamenta o pecado e experimenta o consolo do Evangelho, it leads to a meekness isso conduz a uma humildade that leads to us to seek first the kingdom of God. que nos leva a buscar primeiramente o reino de Deus. And that causes us to realize how merciful Jesus Christ has been to us. O que nos leva a perceber quão misericordioso o Senhor Jesus Cristo foi para nós. Because Jesus says, "Blessed are the merciful, for they have received mercy." Porque Jesus diz, bem-aventurados os misericordiosos, pois alcançarão misericórdia. When we realize how needy Quando nós percebemos quão and carentes sinful e quão pecaminosos we are, nós somos, and how merciful our Savior has e been, quão misericordioso foi o nosso Salvador, it compels us to move towards the poverty in our city, isso nos impulsiona na direção da pobreza da nossa cidade, in the sinners of our city, nos centros da nossa cidade, to give them a taste of the mercy that we so drink of. aos pecadores da nossa cidade, dando-lhes um gosto da misericórdia da qual nós mesmos fomos participantes. And so people who are filled with this kind of mercy Então, quando as pessoas que estão repletas desse tipo de misericórdia find incredible creative ways to pour mercy into their city. encontram maneiras maravilhosamente criativas de derramar misericórdia por toda a cidade onde vivem. And out of mercy
becomes a pure in heart. E a partir da misericórdia nós temos um coração puro. Jesus says, "Blessed are the pure in heart, for they shall see God." Jesus disse, bem-aventurados os limpos de coração, pois verão a Deus. Now, I think pure in heart means at least a couple of things. Agora veja, puro em coração, eu acredito que significa mais de uma coisa. It means a cleansed heart, Significa um coração purificado, but it also means a single devoted heart. mas também significa um coração que não está dividido. The great problem in our churches today O grande problema na nossa igreja hoje is people have divided hearts. é que as pessoas têm um coração dividido. They have a desire for the kingdom of this world Há um desejo pelo reino deste mundo and for the kingdom of e God. também um desejo pelo reino de And so on Deus. Sunday mornings they come and worship Jesus. Então no domingo de manhã elas vêm, adoram a Jesus, But the other 6 days of the week, mas nos demais 6 dias da semana they pursue after the kingdom of this world. elas vão atrás do reino deste mundo. And so irreligious, lost, Então veja, os perdidos irreligiosos look in on the church olham para a igreja and ask the e question, fazem a seguinte pergunta: why should we worship the Savior you worship on Sunday morning? por que nós devemos adorar aquele Salvador que vocês adoram no domingo de manhã, When we've already been converted to the Saviors you worship the other 6 days of the week. se nós já nos convertemos a todos os salvadores que vocês também adoram nos demais dias da semana? And so the outside world accuses the church of being inauthentic. E na verdade o que o mundo de fora está fazendo é acusar a igreja de ser não autêntica, ilegítima. And hypocritic. Na verdade, uma igreja hipócrita. Why does the world say this of the church? E por que é que o mundo está dizendo isso a respeito da igreja? Because it's true. Porque é verdade. We have divided hearts. Nós temos corações divididos. And the gospel alone will give us that single divided heart. E é só o evangelho que poderá mudar esse coração dividido. So that we will get a vision of God like Isaiah did. De modo que nós passemos a ter uma visão de Deus como aquela de Isaías. In Isaiah chapter 6, Lá em Isaías, no capítulo 6, when he saw the throne room of God quando ele viu o trono de Deus and the holiness of e a God, santidade de Deus, and he fell down on his face e ele caiu, seu rosto em terra, and said, "Woe is me, a man of unclean e ele lips." disse, ai de mim, homem de lábios impuros. And he experienced the powerful, purifying force of the gospel E ele experimentou o poder maravilhoso e purificador do evangelho in his heart no seu coração. when the angel placed the coal on his lips. Quando o anjo veio e trouxe uma brasa do altar e colocou sobre os seus lábios. It wasn't just simply because his mouth was dirty. Não era simplesmente porque a boca de Isaías estava impura, It was because his heart was dirty. mas era porque o seu coração estava His impuro. heart was O divided. seu coração estava dividido. And when he felt that gospel purity, E quando ele sentiu aquela pureza que brota do evangelho, he answered the call of God, "Who shall I send?" ele responde ao chamado de Deus que dizia, a quem enviarei? And he said, "Here am I, send me." E agora Isaías diz, eis-me aqui, envia-me a mim. When we have people who have gospel purity, Quando nós temos pessoas com uma pureza de coração segundo o evangelho, they will be raising their hand in church elas estarão levantando as suas mãos lá na igreja and says, "Here am I, send me. e dizendo, eis-me aqui, envia-me a Let mim. me spill out my life in mercy Eu quero gastar a minha vida e derramar a minha vida em to the misericórdia lost and the broken of my city." para o perdido e para o fragmentado da minha The cidade. gospel becomes their motivation. E o evangelho passa a ser a motivação dessas In a pessoas. single devoted heart, E um coração que é agora dedicado numa só direção. becomes a great apologetic. E um coração que estava dividido e agora passa a ser um grande defensor. To the world in which we live. Um coração dividido, And na then verdade, é finally- um defensor do mundo em que nós vivemos. The gospel leads us to peace. Por último, o evangelho nos conduz na direção da paz. The end goal of the gospel is peace. O objetivo final do evangelho é a paz. Sabbath rest. É o descanso sabático. Shalom. É o shalom. When we minister peace to our cities, Quando nós ministramos paz nas nossas cidades, we are answering the prayer in the Lord's Prayer. nós estamos respondendo a oração que o Senhor fez lá do Pai Nosso.
that says, "Thy kingdom come, que diz: venha o teu reino, thy will be done on earth as it is in heaven." seja feita a tua vontade aqui na terra, assim como nos céus. When we minister peace to our cities, E quando nós ministramos paz nas nossas it cidades, is establishing the kingdom of God here on earth. isso significa estabelecer o reino de Deus aqui mesmo na terra. And so we as Christians, E nós, assim como cristãos, as gospel-centered churches, como igrejas centradas no Evangelho, must seek the peace of our cities. precisamos buscar a paz de nossas cidades. Cities are full of people longing for peace, As cidades estão repletas de pessoas que anseiam pela paz, longing for peace of mind, anseiam uma paz de espírito, longing for peace, anseiam pela paz, longing for the ultimate, the greatest. anseiam por aquilo que há de melhor. They've come looking for peace in the city through the greatest job, E elas vêm para as cidades buscando a paz por meio de grandes oportunidades de trabalho, or maybe to meet the greatest woman. ou para encontrar a mulher, um homem que quer encontrar a mulher da sua vida. And what the gospel tells the world, E o que o Evangelho diz para o mundo they cannot find peace in anything created. é que essas pessoas não podem encontrar paz em nada do que foi criado. This is what went wrong in the garden in the fall. Esse é o problema da queda lá no Jardim do Éden. Satan caused Adam and Eve to doubt Satanás levou Adão e Eva a duvidarem the goodness and truth of their Creator. a respeito da bondade e da grandeza do seu Criador. And Satan convinced them E Satanás conseguiu convencê-los that they could find Sabbath rest in the created de que eles poderiam encontrar o descanso sabático na própria criação, rather than in the em Creator. vez de encontrá-lo no seu Criador. And gospel-centered people give glimpses E as pessoas que são centradas no Evangelho trazem lampejos, of the peace that the world is longing for vislumbres daquela paz que o mundo tanto anseia, as we rest in what Jesus Christ accomplished for us on the cross. à medida que nós descansamos naquilo que o Senhor Jesus realizou na cruz a nosso favor. And so here's what happens when we begin to embody these kingdom values. Então isso é o que acontece quando nós começamos a incorporar esses valores do reino. The church A igreja, all of a sudden begins to engage deeply in culture, de repente, começa a se engajar profundamente com a cultura. because the gospel sends us as the church out into culture to minister mercy, purity, and peace. Porque o Evangelho nos manda para fora da igreja, para dentro da cultura, para ministrar misericórdia, pureza e paz. Ministering mercy to the tangible needs of a broken city. Ministrando misericórdia às necessidades tangíveis de uma cidade despedaçada. Purity as a powerful apologetic. E a pureza como uma forte apologética. And peace to answer what their hearts have been longing for. E uma paz em resposta àquilo que os seus corações tanto anseiam. And so the gospel motivation that leads to gospel methods like mercy, purity, and peace Então é a motivação do Evangelho que nos conduz aos métodos do Evangelho que incluem misericórdia, pureza e paz. is fueled out of preaching the whole gospel. E isso é alimentado pela pregação do Evangelho na sua totalidade. The gospel message A mensagem do Evangelho, that brings us to the foot of the cross. isso nos leva ao pé da cruz. The gospel motivation that causes us to mourn and experience comfort. A motivação do Evangelho que nos leva a experimentar a tristeza pelo pecado e o consolo da cruz. A motivation that's not rooted in the created things, but in Christ, that causes us to be meek. Uma motivação que não nos baseia nas coisas criadas, mas em Cristo, que nos torna humildes e And not mansos, arrogant and e prideful. não mais arrogantes e cheios de orgulho e presunção, And causes us to thirst after righteousness. e que nos leva a desejar ardentemente justiça. That leads to gospel methods like mercy, purity, and peace. E é isso que nos leva aos métodos do Evangelho que incluem misericórdia, pureza e paz. I rarely emphasize gospel methods in our church, Raramente eu enfatizo nas nossas igrejas os métodos do Evangelho, because as the gospel grips the heart of people, porque é só quando o Evangelho toma conta do coração das pessoas, the gospel will help them find creative ways to engage in o culture. próprio Evangelho as conduzirá a encontrar meios criativos de engajar-se com a cultura.
Now, I need to close with this one little addendum. Agora eu gostaria de fazer um pequeno acréscimo a tudo que eu falei aqui para concluir. Jesus ends this message this way. Jesus conclui a sua mensagem da seguinte forma. He said, "Blessed are those who are persecuted for righteousness' sake, Ele diz, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, for theirs is the kingdom of heaven." pois deles é o reino do céu. When we begin to engage our churches in the gospel, Quando nós começamos a fazer com que as nossas igrejas se engajem no Evangelho, so that the church is going out into culture, de tal forma que elas saiam da igreja em direção à cultura, redeeming people by the power of the gospel by bringing them to the foot of the cross, remindo pessoas pelo poder do Evangelho e trazendo-as de volta ao pé da cruz, and bringing them into the life of the church, e depois conduzindo-as para a vida da igreja, we will be persecuted. nós seremos perseguidos. You'll know who by who? Você sabe por quem? The religious lost. Pelos perdidos religiosos. They will leave your church. Eles vão deixar a sua igreja. They will criticize you. Eles vão criticá-lo. They will say, "Let's not engage culture. Let's go back to being how we were before." Eles vão dizer, não, nada disso de engajar a cultura, vamos continuar do jeito que nós sempre fomos. So please realize when you go back to lead your church to be gospel-centered Então churches, perceba, quando você decidir levar a sua igreja na direção de uma igreja centrada no Evangelho, you will be persecuted. você será perseguido. Not by the irreligious lost, Não pelos perdidos irreligiosos, but by the religious mas lost. pelos perdidos religiosos. But be comforted. Mas seja consolado com o seguinte. Jesus says that you are in a great company of saints. Jesus disse que você, na verdade, está na companhia de grandes santos. And if you're willing to be persecuted, E se você tem o desejo e a disposição de ser perseguido, what you will get is the king o que você vai obter and his kingdom. é o rei e o seu reino. And that is the greatest riches of the gospel. E essa é a maior riqueza do Evangelho, Is that we get Jesus Christ himself. que é o próprio Senhor Jesus. He is our motivation for mission. Ele é a nossa motivação para a missão. Let him be our greatest treasure. Que ele seja o nosso maior tesouro. Not a big church, Não uma igreja grande, not a wealthy church, não uma igreja rica, not a safe church, não uma igreja not even a tranquila, happy church. não uma igreja a salvo ou uma igreja feliz, But let our greatest motivation mas que a nossa maior motivação be that we get the king seja que nós tenhamos relacionamento com o rei and we get to establish his kingdom e nós here on earth. consigamos estabelecer o seu reino aqui na terra.